Boa tarde. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre uma nova ferramenta do sistema PGC, do Planejamento Anual de Contratações, que se refere a uma opção que temos agora que marcar na edição de um item, ou na inclusão de um novo item, ou na edição de um item devolvido, né? Neste momento, que estamos no processo de revisão do planejamento, essa ferramenta vai ser importante porque ela foi incluída após a etapa de inclusão dos itens que fizemos. Então, essa ferramenta foi incluída agora, e de forma que quando devolvermos os itens para que vocês façam as modificações nesses itens, essa ferramenta vai ser cobrada, e dependendo da opção que a gente escolhe, vai causar uma grande diferença na forma que o item vai ser lido pelo planejamento, pelo sistema. Então, vamos explicar agora o que é essa ferramenta, o que é essa opção que temos que marcar e como que devemos utilizá-la. Bom, para isso, vamos então fazer uma simulação. Estou aqui com o plano já aberto, plano anual 2022. Essa é a tela do filtro que vocês têm acesso, de forma que vocês vão logar. Aqui, na unidade responsável, vocês podem filtrar pela unidade de vocês para ficar mais fácil o resultado. Então, vou fazer a simulação como se eu fosse da CINFRA. Colocarei CINFRA e farei a pesquisa. Bom, aqui embaixo já temos o resultado da pesquisa, temos todos os itens da CINFRA que foram cadastrados. Nesse momento, vocês vão perceber que os itens que são comuns, os itens comuns que não são TIC, eles vão aparecer nessa situação, devolvido pela UC, certo? Então, esse aqui, inclusive, é um dos filtros que você poderia fazer aqui em cima, na situação, né? Utilizando a situação devolvido pela UC, de forma que vai aparecer somente os itens que estão devolvidos, né? Então, essa é uma forma de você controlar quais que estão devolvidos para você e quais você já enviou, certo? Então, os que a gente devolver agora nessa etapa vão estar aqui como devolvidos. Por quê? Vocês vão precisar entrar nesse item para editar ele, se for o caso de editar a quantidade e tudo mais, ou se for para excluir ele do plano, vocês podem selecionar aqui e excluir o item, ou editá-lo, né, de acordo com a necessidade. E também temos a questão dos itens de TIC. Eu vou entrar aqui como ser comp, eu sei que tem itens de TIC devolvidos. Então, quando é um item de TIC, ele fica registrado nesse status aqui, TIC devolvido para R. Então, se vocês tiverem itens de TIC, vocês vão ter também essa situação. Então, temos a situação devolvido pela UC e temos a situação TIC devolvido para R, nos casos dos itens de TIC. Então, são essas duas situações de itens que vocês têm que manipular nesse momento. Vou voltar para a CINF, vocês vão ter que fazer, entrar no item devolvido para o C, colocar para editar, o item vai aparecer. Então, a opção que eu citei no início do vídeo, que é essa nova ferramenta, é essa pergunta que está aqui, logo abaixo da unidade de fornecimento, que é: despesa informada é somente para vincular os aspectos necessidades orçamentários? A opção não é a opção normal, tá? Então, a regra é não, ou seja, eu estou incluindo esse item e eu quero que ele apareça no planejamento, porque é uma necessidade que esse item seja adquirido no ano de 2022. Então, se for esse o caso do item, é um item que eu realmente necessito, é obrigatório aparecer no meu planejamento, eu vou colocar não, de forma que o valor que está estimado vai constar no meu planejamento. Então, se eu tenho um orçamento a ser seguido, por exemplo, no caso das unidades acadêmicas, esse valor ele vai aparecer lá no meu limite, para poder estar dentro do planejamento. Então, se eu tenho um limite orçamentário, eu vou ter que, quando eu coloco não, esse item vai ficar somando para esse limite. Tudo bem? Agora, a opção sim, que é uma opção que não existia, né? Então, esse não é o que acontecia já até então. Todos os itens que a gente incluía é como se eles tivessem escrito não, selecionado não. Então, quando a gente coloca não, ele já fica o item comum incluído no plano. A novidade, então, é a opção sim. Eu posso usar essa opção sim, vocês viram que some as quantidades, então só façam isso
façam isso já tendo se você tem uma quantidade estimada, por exemplo, só utilizem a opção sim, desde que você tenha esse controle, tem uma planilha à parte com essas quantidades que você planejou, porque na hora que você colocar sim, essas quantidades vão sumir do item, tá? Então, o planejamento vai vir sem a quantidade. Você vai poder pôr uma quantidade, um valor estimado aqui, tudo bem, é o valor que vai aparecer. Só que o detalhe, quando você bota sim, quer dizer que é um item que você tem desejo, mas que ele não vai ser, como se diz, ele não é obrigatório, ele não é a sua primeira necessidade. De forma que esse item ele vai aparecer no planejamento, mas ele não vai ser somado, ele não vai aparecer como vínculo orçamentário, né? Então, o que isso quer dizer? É simplesmente um item que você está fazendo uma projeção que, caso haja orçamento no ano que vem, de 2022, esse item ele já estava aqui no planejamento, você vai poder aproveitá-lo, né? E aí, nesse momento, você vai ter que editá-lo e mudar, colocar a quantidade e o valor real naquele ano. Mas, nesse momento, como é um planejamento anterior, você só está informando que esse item é um item que você tem interesse, mas ele não vai estar vinculado ao seu orçamento, ou seja, ele não é a sua prioridade inicial, tudo bem? Então, é uma forma de você guardar esse item para o ano que vem, você poder lembrar dele, mas que ele não é uma coisa de primeira necessidade, você não está levando ele em conta para o seu orçamento, tudo bem? Então, temos que ter essa visão na hora de escolher essas opções, revisando. Se o item é um item da minha necessidade e eu quero que ele seja vinculado ao orçamento, eu vou botar a opção não. Então, eu vou preencher quantidade, estimativa preliminar do valor e o valor que ele vai ocupar no orçamento. Tudo bem? Agora, se eu quero que esse item seja só uma projeção, mas ele não é uma prioridade para vincular o meu orçamento, então ele não é uma prioridade inicial minha, eu só quero lembrar dele no ano que vem, eu vou escolher a opção sim. Tudo bem? Uma vez que eu faço essa opção, eu vou, então, em salvar o item. Ok, uma vez que eu salvei o item, vou fazer isso para todos os itens que foram devolvidos para mim, né? Então, vou fazer isso para todos. E futuramente eu vou, aquela mesma operação que a gente já faz, escolher todos os itens e enviar. Se for um item comum, eu envio para o C. Se for um item de TIC, eu faço o envio para a área de TIC. Tudo bem? Então, até daqui para frente é a mesma coisa. Eu vou só reenviar os itens que eu já editei. Espero que tenha ficado claro sobre essa ferramenta, que é uma novidade. Qualquer dúvida, por favor, entrar em contato com a equipe do PGC, lá da DECOM. Tudo bem? Boa tarde.